Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? O nosso vídeo de hoje vai ser sobre o solo e a agricultura. Lá na página 221 começa o nosso assunto. Nós vamos relembrar que nós já temos 3 vídeos postados. Então nós temos o primeiro vídeo que fala das rochas e os solos, que fala sobre as rochas e os minérios e a formação do solo. Nós já temos o segundo vídeo que fala sobre o solo e os seres vivos e o terceiro vídeo que fala das características do solo. Então, se você perdeu algum desses 3 vídeos, dá uma procuradinha aqui no nosso canal para não ficar perdida a sequência dos nossos temas, tá bom? Então, o vídeo de hoje é o nosso quarto vídeo, o solo e a agricultura, página 221. Nós já aprendemos lá em Os Seres Vivos e o Solo que os seres vivos utilizam o solo de diversas maneiras. O ser humano, por exemplo, utiliza o solo para o plantio e para criar animais. E é dali que ele retira o seu alimento. A agricultura, que é o tema que nós vamos estudar hoje, é a atividade de cultivar plantas. E ela envolve várias técnicas para o preparo do solo. Nós vamos descobrir algumas dessas técnicas a partir da página 222. Técnicas de cultivo do solo. Então, para que as plantas se desenvolvam adequadamente, é preciso que o solo seja fértil. E para que isso aconteça, é necessário que ele tenha uma quantidade adequada de ar, de água e de nutrientes. E essas técnicas de cultivo do solo são as que ajudam a manter esse solo adequado para o plantio. As técnicas são a aração, a adubação, a irrigação e a drenagem. Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre essas 4 técnicas de preparo do solo. A primeira técnica que a página 222 nos traz é a aração. A aração é uma técnica que consiste em revirar o solo, abrindo espaços para facilitar a entrada de água e do gás oxigênio. Essa técnica pode ser feita manualmente ou por máquinas. Então, aração é revirar o solo, mexer lá no solo. Mas, professora, por que é necessário arar o solo? Lembram lá que as plantas são seres vivos que absorvem do solo a água e o ar e os nutrientes necessários para se desenvolver? Se esse tipo de solo é pobre em oxigênio, em nutrientes e em água, ele prejudica o desenvolvimento das plantas. E se essa terra for muito compactada, se ela não for mexida, se ela for muito grudadinha uma na outra, ela prejudica o desenvolvimento das plantas porque dificulta a penetração das raízes dela. As raízes das plantas não conseguem se desenvolver se a terra for muito compactada. Então é preciso arar o solo. A segunda técnica que a página 222 nos traz é a adubação, que é a técnica que consiste em adicionar nutrientes ao solo por meio de adubos. Esses adubos podem ser químicos, produzidos por indústrias, ou os orgânicos de origem natural, como fezes de animais ou restos de vegetais. Então, a adubação desse solo pode ser feita com restos de vegetais. Os restos de vegetais são adicionados lá no solo e são nutrientes para deixar esse solo fértil. Esse é um exemplo de adubação. Já na página 223, nós temos a técnica chamada irrigação, que consiste em adicionar água ao solo de maneira controlada em quantidade suficiente para o desenvolvimento das plantas. Existem diferentes tipos de irrigação. Nós vamos ver esses tipos. Nós temos a irrigação por gotejamento, que são tubos que levam água até próximo à raiz lá das plantinhas. Então, nós temos as plantas e tubos levam água até a raiz das plantas, onde essa água é liberada em gotinhas. E nós temos também a irrigação por aspersão, que são jatos de água lançados sobre todas as plantas, simulando a
chuva. Então, a aspersão são jatos de água lançados sobre todas as plantas, simulando a chuva. Então, nós temos lá esse solo todo molhado, encharcado pela água da irrigação e também das chuvas, e é preciso ser feito uma escavação para que esse excesso dessa água escorra. Então, é feita uma escavação lá no terreno para que essa água escorra. Então, é feita uma rede de canais que recolhem essa água em excesso do solo. Isso é chamado drenagem, a retirada desse excesso de água do solo, para que ele não fique encharcado e apodreça as raízes das plantas. Todas essas técnicas de cultivo do solo, a Pro está dando um exemplo aqui nessa caixinha. Mas se vocês observarem lá no livro, é mostrado plantações bem grandes. Já falando da irrigação e da drenagem, da importância desse solo para o plantio, é importante notarem na casa de vocês, se vocês tiverem vasinhos com plantações, com florzinhas, aquilo que vocês gostem em casa, é importante irrigar também esse solo dos vasinhos e drenar. Só que é sempre bom pôr embaixo dos vasinhos um pratinho com terra também ou areia, para evitar o acúmulo de água e a proliferação de mosquitos como o Aedes aegypti, que nos causa dengue. Então esse tema é muito importante também, não só lá na agricultura, nos grandes terrenos, nas grandes plantações, nas nossas casas também, ok? Lá na página 224, nós vamos aprender sobre a pecuária, que é a atividade de criação de animais para diferentes fins. Assim como na agricultura, a pecuária também se baseia no uso do solo, que fornece alimento aos animais e espaço para a criação. Então, esse solo aqui tem um alimento lá para os animais, que são as plantas, e é um espaço para a criação dos animais. No Brasil, a pecuária pode envolver a criação de diferentes animais, como os bovinos, que são as vaquinhas, os bois, como os suínos, que são os nossos porquinhos, as aves e os ovinos, que são os carneiros e as ovelhas. A criação desses animais fornece alimentos aos seres humanos, como carnes, ovos, leites e diferentes outras matérias-primas. Então lá a vaquinha nos dá leite, os boizinhos nos dão a carne, o porquinho também nos dá carne, a galinha nos dá o ovo. E eles utilizam o solo para se alimentar. E a pecuária pode ser intensiva ou extensiva. A pecuária extensiva é sobre os animais serem criados soltos em grandes áreas, se alimentando lá das pastagens que existem no local. E a intensiva, eles são criados fechadinhos lá, confinados em pequenos espaços e recebem ração específica. Então, pecuária extensiva, os animais são criados soltos em grandes áreas, se alimentam do pasto, e intensiva, são criados fechadinhos, alimentados por ração. E aí, gostaram da agricultura e da pecuária? Então, a agricultura é a atividade de cultivar plantas e tem várias técnicas de cultivar o solo para que ele fique adequado para o plantio dessas plantas. E a pecuária é a criação de animais de forma extensiva ou intensiva. Lá na página 205, nós vamos ver as nossas atividades. Então, página 225, atividades. Atividade 1 nos diz o seguinte: Josiane está montando uma horta para o cultivo de verduras. Veja, então lá a Josiane tem lá a imagem A, B e C. Abaixo da imagem tem lá a letrinha A. Escreva o nome da técnica de cultivo
utilizada por Josiane em cada uma das cenas. Então você vai olhar a cena A. O que a Josiane está fazendo no solo lá? Ela está mexendo naquele solo. Como que se chama essa técnica? Imagem B. A Josiane está jogando lá alguma coisa nesse solo. O que ela está fazendo? Como que se chama essa técnica? E a C, que ela está jogando água. Qual é o nome da técnica? Vocês vão colocar ali embaixo o nome certinho das técnicas, beleza? E a B, ligue cada técnica de cultivo à sua importância para o desenvolvimento adequado das plantas dessa horta. Então, a primeira ali a gente tem aquele garfinho que a Pro mostrou para vocês aqui. Qual que é a importância da aração? Você vai achar lá o que é lá. Aração é para adicionar água ao solo ou facilitar a entrada de água e gás oxigênio? Ou adicionar nutrientes ao solo? A aração é para a entrada, vai ligar. O segundo ali, tá jogando alguma coisa ali no solo, né? Pretinho ali, como se fosse um adubo. A adubação, ela adiciona o que ao solo? Água ou nutrientes? E o último ali, aguinhas caindo, tá adicionando o que ao solo? Bem facinho, só ligar lá então, beleza? Essa é a atividade da página 225. Nós vamos para mais um vídeo.